E aí, pessoal, como que vocês estão? Eu sou o Ismael e esse é o Sombra. E aí? E a gente está aqui com esse canal para falar sobre vários temas interessantes relacionados ao seu rico dinheirinho. Como você deve fazer, o que você deve fazer para você aumentar o seu dinheiro e sair da miséria. Quem é que gosta de ser miserável? Você gosta, senhor Sombra? Eu não sou miserável. Ah, certo. Mas enfim, vamos sair dessa lama que a gente está vivendo atualmente na nossa história de uma forma inteligente. E como que a gente faz isso? A gente aprende a economizar. Quando economiza, sobra mais dinheiro. Quando sobra mais dinheiro, a gente consegue investir. Esse investimento tem um lucro. E assim vai virando uma bola de neve positiva na sua vida. E quando você menos perceber, você já vai ter saído do vermelho e você vai estar no azul. Você vai estar com vários dígitos na sua conta. Então, no último vídeo eu falei bastante sobre o que? Renda fixa e educação financeira de uma forma breve. Exatamente. E aí eu falei que eu ia fazer o que nesse próximo vídeo? Falar sobre renda variável de uma forma mais fragmentada. Exatamente. E só para relembrar um pouco vocês sobre o que é renda fixa, você consegue lembrar o que é renda fixa? Basicamente, quando a pessoa tem uma renda que não diminui nem aumenta por ser fixa. Então, é tipo emprego ou outro meio. Nossa, velho, você não assistiu o vídeo, senhor. Tá bom. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista o vídeo anterior para você entender mais sobre renda fixa. Mas, na verdade, renda fixa é aquela renda que está pré-estabelecida. Ou seja, você faz uma aplicação financeira sabendo quanto que você vai ganhar em determinado período. Já vai estar pré-determinado, entendeu? Certo. E... Bem, o foco de hoje não é falar sobre renda fixa, é falar sobre renda variável. A renda variável, como o próprio nome diz, é aquela renda que você não pode mensurar, ou seja, você não pode calcular o quanto você vai ter de retorno naquilo. Ou seja, você pode ter R$1.000. Você tem R$1.000? Não. Meu, você tem que começar a fazer a educação financeira, senhor Sombra, por favor. A gente fala disso Tem que ter R$1.000 sobrando, vai. Mas enfim, suponhamos que você está com R$1.000 hoje sobrando, senhor. Se você pegar esses R$1.000 e você fizer uma aplicação na renda variável, se essa aplicação for bem feita, você pode em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, ou menos, ou até no mesmo dia, porque é uma coisa que é insano, velho. Você pode ter um retorno de 500, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000, cara, é um negócio incalculável, velho. A renda variável, ela chama a atenção das pessoas exatamente por isso. Porque você pode triplicar, quadruplicar o seu patrimônio. Qual é o problema da renda variável, senhor Sombra? É que, justamente por ser variável, ela pode diminuir ou aumentar. Isso. Lembrei do Chaves. Nossa. Quem quer ver o Chaves de novo, velho? Por que tiraram o Chaves? Quem não quer ver o Chaves de novo? O Chaves é muito bom, sabe? Então, quem quer ver o Chaves de novo? O pessoal não tá podendo ver o Chaves de novo. Enfim. A renda variável, ela corre um risco enorme. Por quê? Porque você pode comprar determinado ativo, determinada ação, e você pode ter prejuízo. E pode ser um prejuízo alto. Principalmente se você não estudar direito essa ação. Se você não ver como que a empresa que provém essa ação para você está funcionando. Principalmente nessa época de pandemia. Então é um tipo de renda muito complicado. Não é fácil. Eu não vou chegar aqui com uma fórmula e falar, nossa, você vai ficar milionário da noite para o dia. Não, não é isso. Tem a forma de você conseguir dinheiro? Sim. Você corre o risco de perder dinheiro? Corre. Você corre o risco de você ganhar muito dinheiro? Sim. Qual é a fórmula de você tentar não perder dinheiro? Você sabe, senhor Sombra?
tendo meio que uma reserva, não é? Não. Tá. Estudando, velho. Ah, beleza. Eu tô Falou, desfocado. meu, o Sombra, eu acho que o Sombra virou luz, porque sumiu. Então, como eu estava falando, a renda variável, o ponto-chave dela é o risco. O ponto bom dela é o risco de ser para cima. Você tem o risco de ganhar muito. O ponto negativo é o risco dela cair e você ter prejuízo. Então, é muito importante vocês colocarem na cabeça, porque não adianta eu falar para vocês que eu pegaria tudo que eu tenho e aplicaria na renda variável, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Tem gente que faz e se dá bem, mas às vezes também se dá mal. Você passa uma vida inteira juntando, seus 10, 15, 20, 30, 50 mil reais, aí você vai lá, fica com a ambição, né? Que a gente fala, né, Sombra? Uhum. Fica com a ambição lá em cima, e aí você fala, não, vou transformar tudo que eu tenho, vou multiplicar por 4. Meu, aí começa a dar umas merdas, você começa só a ver seu dinheiro quebrar, diminuir, baixar. O que acontece? É importante colocar na cabeça que se você tiver, por exemplo, 10 mil reais, você não deve pegar esses 10 mil reais e começar a investir na renda variável de cara, não. É importante você ter o quê, Sombra? Consciência? Consciência de que você precisa ter um fundo, velho. Você precisa ter um fundo de reserva lá. Você vai deixar esse dinheiro em outra parte e você vai tirar uma parte desse dinheiro e vai investir. Porque você precisa manter a sua vida, você precisa pagar suas contas. Você tem boleto para pagar, Sombra? Sempre. Então, tem que pagar os boletos e tal. E você não pode correr o risco de perder o seu patrimônio e ficar devendo, depois de fazer tanto esforço para conseguir ter o seu patrimônio. Então é importante, é muito importante que vocês peguem no máximo 30% de início do que vocês tiverem. Vocês pegam 30% e começam a aplicar na renda variável. Caso vocês queiram aplicar na renda variável, porque a maioria dos brasileiros, eles nem têm coragem de aplicar na renda variável. A grande maioria dos brasileiros, segundo alguns sites, fala que os brasileiros preferem investir na renda fixa. Entendeu? Certo. O que não é um crime, tipo, é preferência de cada um, é a questão do conservadorismo também. Porém, existe muita gente que já está começando a investir na renda variável. E o que essas pessoas fazem de início? Elas pegam 30% do que elas têm e elas investem. E os outros 70% fica como sendo um fundo de emergência. Para se acontecer algum problema, se acontecer uma cagada, se a pessoa errar, se a ação dela derreter, tipo, ela não vai ficar sem suporte, ela não vai ficar chorando, ela não vai ficar comendo só ovo a vida inteira. Tipo, ela vai estar lá, não, beleza, deu um problema, deu. Tinha 3 mil reais, eu tive um prejuízo, agora eu só tenho 2, beleza. Mas continua o 7 lá, entendeu? Entendi. Cara, uma das melhores coisas que pode acontecer é você ficar bem de vida. Só. Porque a persistência é o que comanda. Vai ter dias que você vai ter problema, sim. Vai ter dias que o cara vai aparecer lá no cercadinho na frente do Planalto e vai fazer um comentário péssimo e aquilo vai derrubar todas as suas ações. Mas por que isso acontece? Por causa da alta volatilidade. Meu Deus, saiu. Quase não sai essa bagaça. A alta volatilidade do mercado depende de muita coisa. Por exemplo, se o comandante do país, se ele não passa credibilidade no que ele fala, as pessoas ficam com medo de investir. E aí começa a retirar seus investimentos. Entendi. Ou seja, começa a derreter a ação. Só que aí, se
essa mesma pessoa, esse mesmo serzinho especial mandado por Deus, eu acho, começa a falar alguma coisa que dê credibilidade para nossa economia, isso vai fazer com quê? Com que os investidores comecem a sentir confiança e vão liberar dinheiro, vão investir, vão comprar, vão injetar dinheiro no nosso país. Isso faz as ações crescerem, isso faz a gente prosperar. Então a gente depende de muita... Cara, a gente depende de tudo praticamente, entendeu? É um mercado muito difícil, não é fácil. Por isso que eu falo, se for começar a mexer, estuda. E não adianta chegar e falar, nossa, mas eu só tenho lucro. Que não... Mentira! Tem um monte de gente que eu vejo aqui nesses canais que fala, nossa, mas eu só tenho lucro, não sei o que, minha carteira tá no verde. Cara, charlatanismo, vai, não caia nessas. É difícil o mercado, não é fácil, não é uma coisa simples. Você não chega já estourando com tudo, já sendo o fodão da pica das galáxias. Você chega, você vai aprendendo, você vai estudando, você vai tropeçando, e aí sim você consegue prosperar. Entendeu? Beleza. Então a renda variável não é fácil. Porém, ela é muito atrativa porque ela é rentável pra caramba quando dá certo. É o caso que eu já falei, eu acho que algumas vezes é o caso, por exemplo, quem imaginar que se você comprasse R$1.000 de Magalu, você ia ter R$170 mil 5 anos depois. Quem imaginaria, né? Entendi, mas como é que a gente vai aplicar a variável no investimento das ações? Então, fica pro próximo vídeo isso. Entendi. Porque a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que escolher uma corretora de ações. Escolhendo uma corretora, você vai lá, você vai abrir sua conta. Mas me dá um exemplo de corretora. Tem a Clear, tem a Rico. Eu, por exemplo, eu opero pela Rico. Mas tem a Clear, tem outras também. Entendi. E a partir do momento que você escolhe qual a melhor corretora para vocês, porque a maioria das corretoras vai estar lá falando, a gente não cobra pela sua aplicação. Mentira, cobra sim. Tá, mas define corretora. Corretora é uma empresa que fica sendo como fosse a intermediária. Entre você e as ações? Entre eu e as empresas. Ah, entendi. Entre eu e as empresas. Então, alguns exemplos de rendas variáveis. São elas. As ações, que são... Você ainda lembra, né? O quê? O que é uma ação? Lembro. Mas não me pede pra me explicar que eu me complico. Poxa, então eu vou te explicar só dessa vez. Beleza. Só dessa vez. Na próxima você vai explicar, viu? Aham. Meu, que aluno é esse, velho? Como é que pode? Ação é a menor parte de uma empresa. Você comprando uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Entendeu? Entendi. Há casos em que você é chamado para você dar a sua opinião sobre aquela empresa. Dependendo se você tiver muita ação, você se torna um sócio majoritário, sim ou não. É essa a ideia que eu tenho, só que acho que dependendo do jeito que eu falar, vai parecer que é outra coisa. Por isso que eu falei, entendeu? É normal, pô. Relaxa. Temos os commodities. Você sabe o que é commodities? Faço a mínima ideia. Soja, milho, petróleo. Ah, entendi. É Entendeu? produto? Esse dá pra você comprar. Por exemplo, tem a Petrobras. Entendi. Tem como você ser praticamente um dono da Petrobras. Que tal? Entendi. Seria da hora, hein? Um pouquinho, né? Porra! Melhor a gente do que os estrangeiros, né? É. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa desse vídeo. Pelo menos uma noção do que é e como ela funciona, né? Exatamente, porque antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que eu também estou aprendendo. Não, isso daí é o de menos, é bom a gente Eu quero dar que a vocês noção, né? aprendam junto com a gente, igual o nosso amigo Sombra, ele também está aprendendo, né? Porque o Sombra é difícil, velho. Ele fala que vai aprender, e fala que vai estudar, ele tá me enrolando. Mas uma hora vai dar certo. É, vai dar certo, pode deixar. Meu Deus. Como é que a gente vai ser milionário desse jeito, Sombra?
Mas enfim, eu espero que no próximo vídeo vocês consigam entender o primeiro passo para fazer um investimento. E aí é isso que a gente vai falar no próximo Que é vídeo. escolher uma corretora. Certo. Beleza? Beleza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, vou te pedir para curtir, compartilhar, falar pro pessoal, dar uma força gigantesca pro canal e por que não se inscrever, né? É isso, pessoal, até a próxima. Falou!